Todos, você pode tomar o seu assento aí, querido? Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia aí, irmão, abra ela comigo no livro de Neemias, no capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Depois de 2 semanas que a gente fez uma parada no livro de Neemias, hoje a gente retoma então, para finalizar aí nos próximos 2 domingos, o livro de Neemias. Neemias, no capítulo 11. Nós vamos ler todo ele, até o verso 36. Uma leitura daquelas com um monte de nome de novo, né? Mas faz parte também. Neemias, no capítulo 11. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta ali, vai nos ajudar também para que você acompanhe a mensagem dessa noite. Neemias, no capítulo 11. Se você não tiver Bíblia, os irmãos vão projetar aqui o texto para que você possa acompanhar junto com a gente. Todos encontraram? Amém? Diz assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. E os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações. E Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abdá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica,
dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque haviam mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Quiriate Arba, e suas aldeias em Dibom, e suas aldeias em Jecabzeel, e suas aldeias, e em Jesua, em Molada, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrinom, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante, em Micmas, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Leitura um pouco pesada, né? Mas é necessário só para que a gente entenda aquilo que a gente vai falar hoje, então. Então, depois dessa leitura desse monte de nome que não tem fim, né? De pronúncia muito difícil, a gente vai falar um pouquinho, irmão, sobre como impactar uma cidade, que é o que Neemias vai fazer aqui. Então, essa é a 18ª mensagem da série. A gente tem ainda o capítulo 12 e o capítulo 13, e a tendência é que a gente encerre a série daqui dois domingos. Então, a gente está caminhando para o fim, e a gente já viu bastante coisa dentro desse livro de Neemias, que se aplica à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja e à nossa cidade. Então, o livro, embora curto, ele tem muita coisa para nos ensinar. E hoje a gente vai aprender basicamente como uma cidade pode ser impactada. Como a gente pode impactar uma cidade. Quando a gente fala sobre essa palavra impacto, irmãos, impacto é algo que deve nos chamar a atenção. A gente, pegando o contexto do que a gente está vivendo hoje, para que fique mais fácil da gente compreender. Sábado, né? Hoje é domingo, sábado, de sexta para sábado morreu o Silvio Santos, né? E aí a gente começa a ver o impacto que o Silvio Santos, por exemplo, ele trouxe nas redes de televisões, nas telecomunicações, na forma de fazer programa de auditório. Todo apresentador de programa de auditório hoje, ele foi impactado pela forma que o Silvio Santos começou a fazer os programas de auditório. E aí nós começamos a ver depois da morte dele, porque sempre depois que a pessoa morre, vem as homenagens, né? Infelizmente. Mas a gente começou a ver muita homenagem, muita gente falando a respeito dele, do impacto dele na vida delas, né? Daquilo que ele fez para que elas chegassem aonde chegaram. Então, pegando dentro desse contexto que a gente está hoje, o Silvio Santos, ele impactou uma geração de apresentadores, de atores, de telecomunicadores, de empresários. Ele impactou a vida de muita gente, de muitas pessoas. Olhando para aquilo que nós vamos falar hoje, é exatamente sobre isso. É como nós podemos ser uma igreja que vai impactar a cidade onde nós estamos. Como nós podemos ser uma igreja que vai ficar marcada nesse bairro e nessa cidade por aquilo que faz, não somente na igreja, mas para a cidade. Como nós podemos impactar uma cidade? Nós estamos caminhando aqui para as últimas mensagens dessa série. E cabe aqui a gente fazer uma retrospectiva breve, rapidinha, a respeito de tudo aquilo que a gente falou até aqui. Fala de 3 coisas rápidas aqui que a gente aprendeu até aqui. A primeira delas é que a obra de Deus, ela não é feita somente dos momentos alegres, onde o povo se reúne para adorar, orar e estudar a palavra. A gente viu que quando o povo ele é reavivado espiritualmente, eles sentem fome pela palavra, eles se reúnem para ler a palavra, para orar, para adorar. Só que, irmãos, a obra de Deus, ela não é feita só nesses momentos. Esses momentos, eles são muito bons, são momentos prazerosos, mas a obra de Deus, ela precisa ser consolidada no dia a dia. Ela precisa ser feita nas nossas vidas, no dia a dia, no chão da vida. Quando nós não estamos reunidos como igreja, não estamos no meio do congregar, não estamos reunidos com os nossos irmãos. Então essa obra, ela precisa ser feita e consolidada dia a dia. Sem uma base forte,
tudo aquilo que a gente aprende no culto, faz no culto, no meio do congregar, isso vai se perder durante a semana. Segunda coisa que a gente aprende aqui, até aqui no livro de Neemias, é que a restauração não é uma coisa fácil. Um trabalho de restauração é um trabalho delicado, demorado e trabalhoso. Neemias, ele vem num trabalho de restauração. Ele não restaura somente os muros. Ele restaura os muros, ele restaura a cidade, ele restaura as pessoas da cidade, ele restaura a fé das pessoas que faziam parte da cidade. Então o processo de restauração, a restauração não é uma coisa fácil. Os muros tinham sido levantados, as portas estabelecidas, os inimigos vencidos, a justiça social havia sido reestabelecida, um despertamento espiritual havia iniciado. A nossa última mensagem falou sobre aliança com Deus. Eles haviam feito uma aliança com Deus, só que tudo isso demorou muito tempo. Neemias gastou tempo. Neemias precisou ser perseverante naquilo que estava fazendo. Com certeza ele deve ter tido vontade de desistir na primeira semana. Quando Sanbalat e Tobias se levantam, quando tudo está contra ele, mas ele perseverou. Ele permaneceu. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Às vezes tem áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. E a gente quer que a restauração aconteça rápido. A gente quer que algo instantâneo aconteça e não que não possa acontecer. Pode acontecer instantaneamente, pode acontecer rapidamente, mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Na maioria das vezes precisa tempo, precisa perseverança, precisa resiliência para que as coisas funcionem novamente como deveriam funcionar nas nossas vidas. A terceira coisa que nós aprendemos até aqui, e aqui é mais dentro do que nós vamos falar hoje, é que pessoas, elas são mais importantes que estruturas. O que nós vamos ver? A cidade foi reconstruída, só que ela está vazia. Não tem ninguém lá dentro. Então, Neemias tapa os buracos do muro, coloca as portas no lugar. A cidade, ela está habitável, só não tem pessoas dentro dela. Não havia pessoas mais morando dentro de Jerusalém. A cidade havia sido reconstruída, mas não havia povo. A reforma, ela havia sido feita. Mas aonde eles iriam colocar todas essas pessoas? O texto que nós lemos aqui é o repovoamento de Jerusalém, se você prestou atenção. Jerusalém vai ser repovoada aqui. O povo vai voltar a habitar dentro da cidade. A cidade vai voltar a ter vida. A cidade vai ser impactada por meio daquele povo que vai fazer parte dela. Veja bem, havia uma cidade, mas não havia pessoas. Jerusalém, ela foi arrancada dos escombros. Mas você já parou para se perguntar, o que faz uma cidade? Do que uma cidade ela é formada? Uma cidade não é formada de prédios. Ela não é formada de casas. Uma cidade, ela é formada de pessoas. Se você vai num lugar onde tem um monte de casa, um monte de prédio, mas não tem ninguém morando, lá não tem uma cidade. Lá existe algo abandonado. O que forma uma cidade são pessoas. O povo, ou a sua estrutura forma uma cidade, é o povo. Do que a igreja é feita? A igreja é feita de pessoas. Assim como uma cidade é feita de pessoas, a igreja é feita de pessoas. Veja bem, essa igreja aqui, com as paredes que tem, com o som que tem, com as cadeiras que tem, com a luz que tem, com tudo que tem aqui, se não tiver uma pessoa aqui dentro, isso aqui é um prédio. É um galpão. Pode ser qualquer coisa. O que faz desse espaço aqui se tornar uma igreja? Você. Eu, você, nós. Nós juntos aqui fazemos com que isso aqui seja uma igreja. Sem nós aqui, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é apenas um pavilhão. A igreja é feita de pessoas, assim como uma cidade é feita de pessoas. Assim como Jerusalém precisava ser ocupada pelo povo, para que de fato fosse uma igreja, uma cidade, desculpe, a igreja, ela precisa ser ocupada pelos santos. E pelos santos aqui não estou falando de pessoas que não pecam. Estou apenas usando a linguagem que o Novo Testamento usa para identificar aqueles que fazem parte da igreja. O que faz de nós uma igreja? Nós, cada um de nós. A igreja, ela é feita pelos santos. Veja bem, Jerusalém, irmãos, ela é um símbolo da igreja. Quando nós estamos lendo Neemias, e ali nós estamos vendo uma cidade sendo restaurada, Jerusalém é um símbolo da igreja.
Quando você olha o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse a igreja ela é a nova Jerusalém. Jerusalém é um símbolo da igreja. Jerusalém estava apontando para a igreja. A igreja é a nova Jerusalém, lá em Apocalipse. Ou seja, a igreja precisa ser ocupada pelo povo de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu a igreja para fazer habitar o seu nome. A igreja é o lugar que Deus escolheu para que o seu nome habitasse nela. Para que o seu nome fosse honrado, glorificado e adorado por meio dela. Para que Jerusalém não fosse um elefante branco, se tornasse uma cidade ativa, pujante, o povo de Deus precisava fazer parte dela. Você já viu um elefante branco? Já viu? Você passa na BR aqui, ó. Sai na BR-116. Antes de você entrar no viaduto, tem um prédio ali, imenso. Aquele prédio é imenso. Aquele prédio ali, acho que uns 15 anos atrás, né? Uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, aquilo ali era uma das maiores empresas que tinha aqui no bairro. Na cidade de Estância Velha. Aquilo ali era um fluxo de gente, de pessoas que trabalhavam ali. Você só via aquelas pessoas de guarda-pozinho azul passando para lá e para cá. Eles sentavam na beira da faixa, muita gente. Aquela empresa faliu. O prédio está lá. Só que quando você passa lá e olha para aquele prédio, só está ocupando espaço lá. É um elefante branco. Não serve para nada. Ou, aliás, hoje serve para juntar lixo, né? E muitas vezes pessoas que elas são dependentes químicas e se escondem ali. Mas é um elefante branco que está ali. Para que Jerusalém não fosse um elefante branco, o povo precisava fazer parte dela. Da mesma maneira, para que a nossa cidade seja influenciada, é preciso que a igreja, ou seja, nós, o povo de Deus, estejamos ativos no meio dela. Vou repetir isso aqui. Da mesma maneira que para que a nossa cidade seja influenciada, é preciso que nós, igreja, povo de Deus, estejamos ativos no meio da igreja, no meio da cidade, vivendo a vida da cidade, participando daquilo que está acontecendo na cidade. Por quê? Porque a maneira que Deus impacta uma cidade é por meio da igreja. Deus ele tem um instrumento na sua mão que ele usa para impactar a cidade. Esse instrumento se chama igreja. É por meio da igreja que as coisas acontecem. É por meio da igreja que Deus ele vai impactar uma cidade. Talvez você não acredita mais nisso. Talvez você não acredita que é possível a igreja fazer diferença no lugar onde ela está. A igreja servir a cidade no lugar onde ela está. A igreja ser um instrumento de Deus para impactar a cidade ou o bairro no lugar onde ela está. Talvez você perdeu essa perspectiva. Talvez você já ache que isso não é mais possível, que isso é coisa de quando você era adolescente. Não, quando eu era adolescente eu queria mudar o mundo. A gente queria ganhar todo mundo para Jesus. A gente queria pregar, sair, evangelizar, falar. E às vezes a gente vai ficando mais velho e a gente parece que vai perdendo a expectativa de que Deus pode continuar fazendo as coisas. Só que Deus não mudou, irmãos. Deus continua usando a igreja. E a igreja é a maneira que Deus, é o instrumento que Deus usa para impactar uma cidade. Deus ele trabalha no meio da cidade, pela igreja que está dentro dela. Aí nós vamos ver isso de forma mais clara. Como Deus impacta uma cidade? Com base no texto que nós lemos aqui. Como Deus vai impactar a nossa cidade usando a nossa igreja? De que maneira Deus ele impacta uma cidade? Em primeiro lugar, Deus impacta uma cidade por meio de líderes precursores. Como Deus vai impactar uma cidade? Como Deus ele começa o repovoamento de Jerusalém? Com líderes precursores. A palavra precursor é aquele que faz antes que todo mundo fez. Sabe? Então eles fazem primeiro. Eles fazem o que ninguém está fazendo. E depois todo mundo que vem na sequência só copia. Só muda o método, mas está copiando. Como nós vamos impactar a nossa cidade? Com líderes precursores. Olha o que diz o versículo 1, no capítulo 11, a primeira parte. Diz assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém. A cidade está deserta. Quem são os primeiros que ficam na cidade? Os líderes, os chefes do povo. Eles são os precursores. Quando ninguém queria ficar na cidade, porque não tinha benefício ficar em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade deserta. Não havia comércio. Era melhor ficar no interior, onde havia campo pelo menos, para plantar, colher e negociar. Você imagina, você entra numa cidade que não tem nada. Não tem um comércio, não tem plantação, não tem uma loja, não tem nada.
Ninguém queria ficar lá. Quando o repovoamento começa pelos líderes. Os líderes fazem aquilo que ninguém queria fazer. Eles são os precursores no repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo morando em Jerusalém era um convite, era um encorajamento para o povo, dizendo: olha, nós vamos ficar aqui. Então o povo, ao olhar para os líderes, ver que os líderes foram aqueles que fizeram primeiro, eles se sentiriam encorajados. Eles desejariam permanecer na cidade. Eles decidiram ficar morando em uma cidade que estava deserta. Uma cidade que tinha acabado de ter seus muros reconstruídos. Uma cidade que não tinha nada. Uma cidade que não tinha ninguém. E os líderes precursores, eles decidem ficar na cidade. Irmãos, para impactar a nossa cidade, nós precisamos de pessoas assim. De pessoas que vão fazer aquilo que ninguém está fazendo. De pessoas que vão ser precursores. Sabe, ninguém está fazendo. Aí nós começamos a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Aí nós começamos a ocupar o lugar que esses líderes começaram a ocupar. Nós começamos a ser precursores naquilo que estamos fazendo. Veja bem, nós estamos numa cidade, a igreja faz parte da cidade. Tem um monte de coisa para ser feita aqui. Um monte de coisa na nossa volta. E muitas vezes a gente olha aquilo que precisa ser feito. E a gente não consegue fazer nada para mudar aquela situação. Os líderes precursores, eles não só veem o problema, eles se comprometem com o problema. Eles estão dispostos a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Uma cidade, ela é impactada por meio das pessoas que olham para as suas dificuldades. Eles olham para os problemas da cidade. Só que eles não enxergam somente os problemas da cidade. Eles não enxergam somente aquilo que está errado na cidade. Os líderes precursores, quando eles olham para os problemas da cidade, o que eles enxergam? Uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Então eles veem um problema, só que o problema não é o fim. O problema é o meio pelo qual eles vão mudar a situação. Os precursores são assim. Então eles veem, por exemplo, nós temos um problema com crianças na nossa cidade. O fim disso não pode ser nós enxergarmos o problema com as crianças. O fim deve ser a solução que nós vamos dar para esse problema. O que nós vamos fazer para que isso mude? O que nós vamos fazer para que essa situação melhore? De que forma nós podemos servir? De que forma nós podemos mudar essa situação? Os precursores sempre enxergam uma oportunidade no lugar da dificuldade. Por isso que o precursor geralmente ele vai ser alguém que empreende. Você já viu o empreendedor? O empreendedor ele pega aquilo que ninguém está fazendo e ele vai lá e faz. Ninguém está fazendo. Ninguém conseguiu enxergar aquilo ainda. Só que ele, como é um visionário, ele conseguiu ver antes de todo mundo, não só o problema, mas a solução. E a solução para o problema é aquilo que faz com que ele seja um empreendedor. Voltando ao Silvio Santos, vai ser o tema hoje da nossa pregação, né? Ele disse que ninguém dava lugar para ele na televisão. Então ele comprou uma rede de televisão. Ele comprou um sistema de televisão. E aí ele criou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. E aí ele se tornou o homem que é. Veja bem, ninguém dar uma oportunidade para ele não foi o problema. Ele enxergou além do problema. Ele enxergou no problema que ele tinha uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. E é isso que os precursores fazem. Eles não veem a drogadição, eles não veem a prostituição, eles não veem o problema com crianças apenas como um problema. Eles veem ali a oportunidade de fazerem coisas diferentes. Os precursores enxergam a oportunidade no meio do problema. A maioria de nós, irmãos, olha só o problema, desanima. A gente vê o problema e desanima. Diz, não, mas isso aqui não tem o que fazer aqui. Eu não posso contribuir com nada aqui. A maioria das pessoas, elas enxergam o problema e o problema desanima elas. Faz com que elas parem de pensar, de sonhar, de desejar, de mudar as situações. A maioria das pessoas são assim, elas olham para as dificuldades e as dificuldades desanimam elas. É muito difícil. Não tem como, ninguém fez isso aqui ainda. Ninguém está fazendo isso aí, vocês vão se meter a fazer isso aí. Os precursores, eles vão na frente. Eles abrem o caminho. Eles fazem aquilo que ninguém está fazendo. As dificuldades para um precursor não é dificuldade. Só que a maioria das pessoas olha apenas para o problema, apenas para a dificuldade. E quando se olha só para o problema, quando se olha só para a dificuldade, você vai desanimar, irmão. Se você não enxergar além do problema, você vai acabar desanimando.
Se você não enxergar além da dificuldade, você vai acabar desanimando. Veja bem, Neemias, quando ele olha para a cidade, Neemias ele olha, o irmão dele vem lá no capítulo 1, você lembra? Ó, a cidade está destruída, estão tudo passando fome, os muros estão destruídos, as portas foram arrancadas. Você imagina se Neemias, ele recebe o relato do seu irmão, ele olha para a cidade e ele pensa apenas naquilo que está diante dos olhos dele. Ele nunca teria restaurado os muros. Jerusalém ficaria mais 140 anos com os muros destruídos, sem portas, sem ter a sua vida espiritual restaurada, sem ser povoada. Neemias ele olhou para aquela cidade. E aquela cidade estava há décadas totalmente destruída. O que Neemias vê quando ele olha para Jerusalém? Ele não vê o problema, ele vê uma oportunidade de glorificar a Deus. É isso que ele enxerga. Neemias não enxergou as muralhas destruídas. Neemias ele não olhou para as portas que haviam sido arrancadas. Neemias não olhou para o povo que estava totalmente longe de Deus, não. O que Neemias viu é uma oportunidade de Deus ser glorificado através da minha vida. Neemias enxergou uma oportunidade de glorificar a Deus, sabe por quê? Porque ele viu o invisível. Neemias viu o invisível, fé. Neemias teve fé. Ele viu o invisível, ele viu o que ninguém estava vendo. Ele acreditou no que ninguém estava acreditando. Ele viu uma oportunidade de fazer o nome de Deus conhecido. Ele viu o invisível. Irmãos, para impactar a nossa cidade, nós vamos precisar de pessoas assim como Neemias. Assim como aqueles homens ali do versículo 1. Pessoas que elas veem o invisível. Sabe, elas não estão vendo apenas o que está diante dos olhos delas. Elas estão enxergando além. Se a gente quiser impactar a nossa cidade, o nosso bairro, nós vamos precisar de pessoas que elas olhem além daquilo que está errado, que elas olhem além daquilo que está destruído, que elas vejam que dá para fazer melhor e dá para fazer diferente. Precisamos de precursores, líderes, homens, mulheres, jovens, que vão ver o problema, mas não vão se ater ao problema. Aí você pode pensar, pastor, a nossa igreja é pequena. Somos uma igreja de bairro. Como a gente vai fazer algo para mudar o nosso bairro, a nossa cidade? Como? A gente é uma igreja pequena, pastor. Irmãos, independente do tamanho da nossa igreja. Independente se nós temos 30, 40, 100 ou 1000. Independente do tamanho da nossa igreja. A gente pode fazer coisas maiores aqui nessa cidade. A gente pode fazer coisas melhores aqui nesse bairro. A gente pode. Ah, mas a nossa igreja é pequena. Indiferente do tamanho, irmãos. Indiferente de quantos membros nós temos. Nós podemos fazer coisas diferentes onde nós estamos. Nós podemos mudar realidades aqui nessa comunidade. Nós podemos mudar realidades aqui na nossa cidade. Só que para isso nós precisamos parar de olhar para os problemas apenas. E enxergar uma oportunidade de glorificar a Deus. Uma oportunidade de servir a Deus com as nossas vidas. Independente do tamanho da nossa igreja, nós podemos fazer coisas maiores e melhores na nossa cidade. Mas eu pergunto para você, irmão. Para você que está aqui hoje. Para você que está escutando isso que eu estou falando aqui. O que Deus colocou nas suas mãos hoje, que você pode usar para impactar a nossa cidade? O que Deus colocou nas suas mãos? Quais dons? Quais talentos? Quais habilidades? O que Deus deu para você, que Ele não deu para mais ninguém, que você pode usar para impactar a nossa cidade, para impactar pessoas do nosso bairro? O que Deus entregou para você, o que Ele colocou nas suas mãos que você pode impactar a nossa cidade hoje? O que você pode fazer como um precursor na nossa cidade? O que ninguém está fazendo que você pode fazer? O que ninguém está fazendo que você pode fazer primeiro que eles? Ir na frente. Fazer antes. Ah, mas depois vão copiar. Irmão, se copiar, deixa copiar. Isso é indiferente. A grande verdade é que todos nós copiamos. Né? A gente só vem mudando a forma de fazer o que outras pessoas já fizeram. Tem pessoas que vieram antes de nós, que nos precederam, e a gente, na maioria das vezes, vai seguindo o caminho delas. A pergunta que fica é, o que você pode fazer hoje como um precursor? Que pode impactar o nosso bairro, a sua rua, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. O que você pode fazer como um precursor? Quais são os dons que você tem?
Quais os talentos que Deus deu para você? Quais os recursos que Deus entregou nas suas mãos? Que você tem e que hoje podem impactar a nossa cidade? O que você tem? Quais as habilidades, quais os dons, quais os talentos? Quais as capacidades que você tem? Deus tem colocado, meus irmãos, todos nós estamos aqui e uma certeza nós podemos ter. Deus tem colocado nas nossas mãos recursos, talentos. Deus tem colocado nas nossas vidas pessoas. Ele tem colocado nas nossas vidas contatos, vizinhos. Deus tem colocado tantas coisas, e eu não falo somente de coisas materiais, mas também de pessoas na nossa volta. Pessoas que nós podemos ser precursores na vida deles. Que nós podemos ser usados para mudar a realidade da vida deles. Todos nós estamos cercados de pessoas. Todos nós estamos cheios de contatos. Temos amigos, cristãos e não cristãos. E nós podemos ser um meio de influência na vida dessas pessoas. O que você pode fazer que ainda não está sendo feito? O que você pode fazer? Quando você olha assim, isso aqui não está sendo feito, o que você pode fazer? O que ainda não está sendo feito que você pode fazer? O que ninguém está fazendo que você pode fazer? Como nós vamos impactar uma cidade? Em primeiro lugar, com líderes precursores. Como nós vamos impactar uma cidade? Em segundo lugar, por meio da submissão a Deus. Então a gente impacta uma cidade, em primeiro lugar, com líderes precursores. Em segundo lugar, uma cidade ela é impactada quando nós estamos submissos a Deus. Olha o que diz a parte B do versículo 1. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. Então o repovoamento começa com os precursores. Eles dizem, nós vamos ficar aqui, são os chefes. O repovoamento ele segue agora com a prática de lançar sortes. Então eles lançavam sortes, e o lançar sorte não é como a gente acha hoje, né? Eles tinham um palitinho lá, então tinha lá, palitinho menor. Quem tirou o palitinho menor, vai para a cidade. Eles entendiam que essa era uma maneira de se submeter a Deus. Então tinha 10. Aquele que vencia no sorteio, ia para a cidade. Os outros 9 iam para os arredores. Todos aqueles que venciam o sorteio, eles se submetiam àquilo que havia sido proposto, porque eles entendiam que aquela era a vontade de Deus para a vida deles. Veja bem, irmãos, o lançar sortes era uma maneira de se descobrir qual era a vontade de Deus no Antigo Testamento. Então, por isso que é comum essa prática de lançar sortes. Eles lançavam sortes porque entendiam que aquela era uma maneira de descobrir qual era a vontade de Deus. O lançar sortes tinha um segundo propósito. Era também uma maneira de mostrar submissão à vontade do Senhor. Então, você é o escolhido. O que eles faziam? Aquele que era o escolhido entrava em Jerusalém, os outros 9 iam para as cidades ao redor. O lançar sortes então tinha esse propósito de mostrar submissão à vontade de Deus. O que deixa claro para nós aqui, nesse texto, é que havia pessoas que estavam submissas à vontade de Deus ali. Quando eles sorteavam, e o que ganhava entrava, estava dizendo, aqui há pessoas submissas à vontade de Deus. Aqui há pessoas que estão submissas àquilo que Deus quer. Irmãos, Deus tem uma vontade. Deus ele tem uma vontade. A questão é, nós estamos submissos à vontade de Deus? Deus ele tem uma vontade. Deus ele tem uma vontade, por exemplo, ele tem uma vontade para mim e para a sua vida. Ele tem uma vontade para a sua vida. Ainda que você não creia nisso. Deus ele tem uma vontade para você. Joel leu o Salmo 139 hoje, né? Leia o Salmo 139. Diz que Deus tem um livro. E que nesse livro Deus escreveu sobre todos os nossos dias. Sem que nenhum deles existisse. Então Deus ele tem uma vontade pré-determinada para nós. Deus ele tem uma vontade, por exemplo, Deus ele tem uma vontade para as nossas vidas e tem uma vontade para a nossa igreja. Existe uma vontade de Deus para essa igreja aqui. Para o povo de Deus que se reúne nesse lugar. Deus ele tem uma vontade para a nossa cidade. É óbvio que Deus ele tem um plano com essa cidade.
É óbvio que Deus ele tem um propósito para essa cidade. Por isso que ele tem igrejas nessa cidade. Para que o propósito dele nessa cidade se cumpra. Então Deus ele tem uma vontade para a sua vida, ainda que você não acredite. Deus ele tem uma vontade para a nossa igreja, para a sua família, para essa cidade. Deus é um Deus que tem vontade. Portanto, não subestime a importância de estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Não subestime. Você não está aqui por acaso, em primeiro lugar. Você não está na sua família por acaso. Você não está no trabalho que está por acaso. Você não mora, quem mora nessa cidade aqui não mora aqui por acaso. Você não está na família que está por acaso. Veja bem, a palavra acaso não existe para Deus. Nós achamos que acaso existe. Nós achamos que existe sorte na nossa vida. Não existe. Existe Deus. Existem os decretos soberanos de Deus. Existe a vontade de Deus. Então não subestime o lugar aonde você está. Você está num casamento, não subestime esse casamento. Se você está nele hoje é porque Deus quis assim. Se você está aqui nessa igreja, não subestime isso. Se você está aqui é porque Deus quer que você esteja. Se você está nessa cidade, se você é à distância, se você é de Novo Hamburgo, onde você mora, não subestime isso. É a vontade de Deus para a sua vida. Deus ele tem uma vontade, nós não podemos subestimar a vontade de Deus. Deus nos colocou aqui, nessa terra, nessa família, nessa igreja, nessa cidade, com um propósito. Há um propósito, ainda que eu não goste de falar sobre propósito, porque isso é um termo que está muito vulgar no meio de igreja, mas há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para você. Talvez você não acredite nisso, ou talvez você se esqueceu disso. Mas Deus tem um propósito para a sua vida, irmão. Eu não quero aqui emocionar você. Eu quero aqui relembrar você que você não deve subestimar a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Não subestime essa vontade. Não subestime. Irmãos, Deus tem muita gente aqui nessa cidade para ganhar. Não sei se você se atém a isso. Mas Deus tem muita gente aqui para ganhar. Muita gente. Tem muito povo para ser ganho aqui nessa cidade. Veja bem, além de ter muito povo para ganhar nessa cidade, tem muita cadeira vazia nessa igreja. Tem muita cadeira vazia. A gente deveria estar pensando em comprar cadeira, mas a gente ainda tem cadeira vazia. Então significa que tem muita gente aqui para ganhar. Tem muita gente para a gente pregar para elas. Tem muita gente que não conhece o Evangelho. Há muita gente para ser ganha nessa cidade e há muitas cadeiras vazias na nossa igreja. David Livingstone, ele diz assim: Deus só tinha um filho. Deus, ele só tinha um filho. E sabe o que Deus fez do seu filho? Um missionário. O Filho de Deus, Jesus, ele foi um missionário enquanto esteve nessa terra. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E nós estamos aqui, nessa cidade, nessa nação, nesse estado, com esse propósito. De cumprir a missão de Deus para as nossas vidas. De pregar o Evangelho. De querer e desejar o avanço da missão. Irmão, Deus não colocou você aqui de varde. Não colocou. Deus não colocou você aqui, não nos colocou aqui, e nós não podemos brincar de fazer missão. Se Jesus foi um missionário, o que resta para nós? Se Jesus ele entregou a sua vida em missão, o que resta para nós? Nós só temos uma vida, irmãos. Veja bem, nós só temos uma vida. É só uma vida. Nós só temos uma vida e nós não podemos brincar de fazer o reino de Deus avançar. A nossa vida não foi feita para ser vivida como nós queremos. Nós temos uma vida e essa vida deve ser entregue totalmente a Deus, com o desejo de ver a missão de Deus avançar. A gente precisa sair pelas ruas dessa cidade, pelas ruas desse bairro. Nós precisamos encher a casa de Deus, ganhar almas para o Senhor, pregar o Evangelho. Deus só teve um filho e ele fez do seu filho um missionário. O filho se submeteu à vontade do pai. Como nós impactamos uma cidade? Sendo submissos à vontade de Deus. Sendo submissos àquilo que Deus quer. Meu irmão, no que você tem tido dificuldade de se submeter a Deus? No que você tem tido dificuldade? No que você tem tido dificuldade de se submeter a Deus? O que Deus tem falado ao seu coração e você tem dito não para Ele?
O que Deus tem deixado claro para você? A maioria de nós sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que a maioria de nós resiste a essa vontade de Deus. A maioria de nós não se submete à vontade de Deus. O que Deus tem falado no seu coração e você tem dito, não, agora não, Deus. Agora eu não vou fazer, não, ainda não é minha hora. Não. O que Deus tem dito para você? Aonde você tem tido dificuldade de se submeter? Meu irmão, olhe para mim. Pare de dizer não para aquilo que você sabe que está claro para a sua vida. Pare de dizer não. Para de fugir, irmão. Não adianta fugir. Veja bem, Jonas tentou fugir. Ele achou que ele conseguiria fugir de Deus. A gente foge de Deus de um lado, Deus nos pega do outro. Não adianta, irmãos. A gente tenta correr de Deus por uma saída, Deus nos pega ali na frente de outro jeito. Tentar fugir da vontade de Deus é a pior escolha que nós podemos fazer na vida. Deus vai nos pegar no caminho. Deus vai nos pegar, Ele vai fazer o barco balançar. Ele vai fazer vir a tempestade. Ele vai dizer, ó, joga no mar. Ele vai fazer. Pare de tentar fugir, de dizer não para aquilo que está claro. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por que você vai insistir em tentar fugir? Se você sabe que ali na frente, o semáforo vai fechar para você. Vai fechar. Por que você corre tanto, foge tanto? Não é mais fácil você dizer amém e obedecer? Não é mais fácil? Por que a maioria das pessoas escolhe o caminho mais difícil? Quando a submissão é o melhor caminho que existe para nós como filhos de Deus. Nós achamos que nós vamos andar em submissão a Deus e que vai dar tudo certo na nossa vida. Não vai. Triste notícia, não vai. Deus vai nos pegar na curva. Deus vai nos trazer para Ele. Hoje estava evangelizando aí uma pessoa e falei exatamente isso. Não, mas eu tenho tentado. Quem sabe você apenas obedece aquilo que Deus está falando. Porque se você não vier, se você é filho de Deus, Deus vai trazer você. Quando a gente fala, irmãos, de perseverança dos santos, por exemplo, a gente está falando exatamente sobre isso. A gente está falando que se alguém é um escolhido de Deus, Deus não vai deixar se perder. Só que veja bem, para não deixar se perder, Deus também não vai economizar no que precisar fazer. E eu não quero aqui botar medo em você. Eu quero dizer para você que se Deus escolheu você, e se você escolher voluntariamente o caminho da submissão, Deus vai trazer você para o trilho. Ele vai trazer você. Não se preocupe. Mas seria melhor se você viesse pela submissão. Você sofreria menos. Você passaria menos dificuldade. Seria mais fácil para você. Então pare, irmão. Pare de dizer não para aquilo que está claro para você. Pare de dizer não para aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Se a gente quiser impactar essa cidade aqui, a gente vai precisar de pessoas que estão submissas à vontade de Deus. Além de pessoas submissas à vontade de Deus, como nós vamos impactar essa cidade? Terceiro lugar. Com disposição proativa. Como nós impactamos uma cidade? Com pessoas que estão dispostas voluntariamente. Pessoas dispostas. Pessoas proativas. Olha o que diz o verso 2. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Então veja bem, havia os líderes e eles decidiam ficar, os precursores. Havia aqueles que iam pela sorte, então eles jogavam sortes, 9 ficavam fora, 1 entrava. Mas havia os voluntários. Havia aqueles que voluntariamente decidiam ficar na cidade. Eles não faziam aquilo porque eram líderes, eles não faziam aquilo porque tiraram sortes para saber a vontade de Deus, eles faziam aquilo de forma voluntária. Ou seja, eles eram proativos naquilo que estavam fazendo. Eles tinham uma disposição proativa. O que nós vemos aqui? Aqui há homens que abriram mão de vantagens pelo bem de todos. Eles abriram mão. Ninguém forçou eles a ficar, eles disseram, nós vamos ficar aqui. Nós vamos participar da restauração completa da cidade. Nós vamos abrir mão de tudo que nós podemos tentar adquirir fora, pelo bem de todos. O que há aqui? Há pessoas que eram desprendidas, porque elas tinham uma visão do que era o reino. Elas sabiam que não era somente sobre elas, que era sobre todo o povo, sobre toda a cidade, sobre o reino de Deus. O que há aqui? Há pessoas que voluntariamente se dispõem a ir morar em Jerusalém. Voluntariamente. Guarde essa palavra. Eles foram de forma
voluntária. Ninguém os obrigou. Ninguém os mandou. Ninguém os forçou. Eles não jogaram sortes. Eles foram. Eles foram voluntariamente, de forma voluntária. Esses homens aqui do versículo 2, eles não buscavam seus próprios interesses, porque não havia nada de bom em ir para Jerusalém. Você poderia pensar, não, vamos ficar de forma voluntária aqui, porque Jerusalém vai ser bom ficar aqui. Não tinha nada de bom. Eles só tinham a perder. Eles não tinham nada a ganhar permanecendo em Jerusalém, mas mesmo assim, eles decidiram ficar em Jerusalém de maneira voluntária. Veja bem, irmãos, eles queriam estar com Deus. Eles queriam fazer o que Deus tinha para a vida deles. Por isso que eles ficam em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. Então eles pensam, nós vamos ficar aqui de forma voluntária, porque nós queremos estar com Deus. E porque nós queremos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos permanecer aqui voluntariamente. Veja bem, Neemias não forçou eles. Neemias não obrigou eles a nada. Nenhum dos líderes do povo obrigou a nada. Veja bem, irmãos, a pior coisa na obra de Deus é você precisar arrastar pessoas. É a coisa mais terrível que existe. A pior coisa é você ter que arrastar alguém, sabe? Você tem que induzir alguém, forçar alguém. Esse povo aqui não está sendo forçado. Eles estão fazendo o que estão fazendo de forma voluntária. Olhe para mim. A obra de Deus precisa de pessoas dispostas, irmãos. Pessoas que são proativas naquilo que Deus espera que elas façam. A obra de Deus precisa de pessoas assim, que elas não precisam que ninguém mande nada, que ninguém peça nada. Elas se colocam à disposição. Elas são voluntárias naquilo que estão fazendo. E quando eu falo obra de Deus, não é apenas o espaço aqui de culto. É a obra de Deus que é feita no dia a dia. A obra de Deus precisa de pessoas proativas. Você notou? Eles se dispõem a permanecer na cidade voluntariamente. O que o povo faz? O povo abençoa. Diz que o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. O povo abençoa aqueles homens. Eles são abençoados pelo povo, porque aonde há disposição, há bênção. Aonde há pessoas dispostas, há bênção. O povo abençoou aqueles que estavam dispostos. Só que não é só o povo que abençoa voluntariedade, irmãos. Deus também abençoa. Nosso Deus, ele abençoa a voluntariedade. Deus e o homem abençoaram aqueles que são bênçãos públicas. O que isso deveria fazer conosco? Nos encorajar a sermos zelosos por fazer o bem, a sermos voluntários. Aonde há disposição, há bênção. Aqueles homens são proativos. Eles dizem, nós vamos ficar na cidade voluntariamente. Aí começa toda aquela leitura bem maçante, né? Que esse é filho daquele, que aquele é filho daquele outro, que aquele é filho daquele outro. A gente não vai ler isso aqui de novo, porque senão fica muito pesado. Mas você nota, quando ele se dispõe, então Neemias começa a relatar as famílias que ficam. E aí ele vai relatar ali, irmãos, 84 nomes. Há um relato de 84 nomes que Neemias descreve, que estão registrados aqui, que nós lemos isso. Nós lemos aqui 84 nomes de famílias. 84 nomes que são lembrados, que estão escritos, que estão marcados, que estão na Escritura. E aí nós vemos que homens se dispõem voluntariamente. E depois há um relato desses homens que permanecem lá. Você já se perguntou por que esses nomes estão aqui? Por que tem essa longa lista genealógica aqui, pesada de ler, chata de ler às vezes, né? É maçante, é difícil de pronunciar. Mas aqui, irmãos, 84 nomes de famílias. Por que eles estão escritos aqui? Por que há 84 nomes que são lembrados aqui nesse texto? Você quer saber por quê? Porque Deus lembra. Veja bem, o nosso Deus, ele é um Deus que lembra. Deus lembrou aqui e deixou registrado aqui o nome de 84 cabeças de família que permaneceram na cidade de Jerusalém. Deus lembra. Sabe por que esses nomes estão aqui? Porque Deus lembra. Nós podemos esquecer. Nós podemos nos esquecer. Deus não. Deus lembra. Deus escreve. Deus guarda. Veja bem, os homens podem esquecer. Deus jamais. Deus não esquece, irmãos. O nosso Deus, ele lembra.
nós podemos nos esquecer. Nós podemos achar irrelevante, mas Deus não. Deus não esquece. Deus não acha irrelevante. Deus, Ele lembra, Ele escreve, Ele salva. Está aqui escrito. É Deus lembrando aqui, ó, há pessoas que fizeram algo de relevante aqui. Há pessoas que decidiram ficar na cidade. Deus lembra. Olhe para mim. Todas as vezes que você serve, todas as vezes que você se dispõe a fazer algo, Deus lembra. Todas as vezes. Às vezes a gente acha que ninguém lembra, que ninguém está vendo, que aquilo que nós estamos fazendo é irrelevante. Às vezes nós fazemos e dizemos assim, eu já fiz tanto e parece que nunca valeu de nada. Às vezes parece que nós esperamos a recompensa aqui. E não tem nada de errado nisso. Nós somos humanos, irmãos. Muitas vezes nós aprendemos a trabalhar pela recompensa. Só que muitas vezes nós não recebemos a recompensa terrena. Muitas vezes nós fazemos e o que fazemos achamos que é irrelevante. Achamos que não tem sentido algum, valor algum. Mas toda vez que você serve, independente do que você esteja fazendo, toda vez que você se dispõe a fazer algo, você pode ter certeza, Deus lembra. Deus lembra. Está anotado. Está lá, registrado. Está lá, gravado na eternidade. Está gravado. Veja bem, nada do que você já fez para Deus foi em vão. Nada. Olhe para mim, olhe aqui para mim, olhe aqui nos meus olhos. Nada do que você já fez para Deus. Você pode olhar hoje aqui, porque a gente tem esse costume, né? Fiz tudo isso aqui, mas não valeu de nada. Olha o que aconteceu. Não foi em vão. Tenha certeza que não foi em vão. Nada que eu e você fazemos para Deus é em vão. Pode ser em vão para nós, pode ser em vão para as pessoas que nós servimos, pode ser em vão para aqueles que estavam sendo o alvo do nosso serviço. Para Deus não. Não existe nada feito para Deus em vão. Independente do que nós fazemos. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, no verso 58. Portanto, Paulo está falando das últimas coisas, da segunda vinda de Jesus. Olha o que ele registra no final do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus amados irmãos, se mantenham firmes, inabaláveis. Se mantenham firmes naquilo que vocês estão fazendo. Se dediquem à obra do Senhor. Porque vocês sabem que tudo aquilo que vocês fazem para Deus não é inútil. Não é. Você pode achar que é inútil, você pode achar que é vão, você pode achar que é irrelevante, mas não é. O nosso trabalho no Senhor não é vão, irmãos. Nada que nós fazemos para o Senhor é vão. Veja bem, nós não estamos perdendo o nosso tempo em servir a Deus. Não estamos perdendo o nosso tempo em fazer a obra de Deus. Nós não estamos jogando o nosso tempo fora. Não, irmãos. Nada disso é em vão. Nada que é feito para o reino de Deus é em vão. Nada. Exatamente nada. Por isso há aqui uma extensa lista de 84 nomes. É Deus dizendo, os nomes deles estão aqui para mostrar para vocês que não é em vão. Que a simples decisão deles ficarem em uma cidade, para habitar naquela cidade, não foi em vão. Não há nada de em vão feito para Deus. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. Que tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. C.S. Lewis diz isso. Ele diz que tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Se nós estamos fazendo a obra de Deus envolvido com coisas eternas, sabemos que estamos fazendo coisas úteis, que não será em vão. Sabe o que é mais maravilhoso? É que um dia nosso joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus. Um dia nós vamos ter que prestar contas para Jesus de tudo aquilo que nós fizemos. Quando nós chegarmos diante de Jesus, irmãos, Jesus ele não vai dizer assim, me mostre aí o que você tem. Ele não vai dizer, me mostre quanto você tem de dinheiro na sua conta, me mostre qual carro você tem, me mostre qual a casa você tem, me mostre qual a posição que você tem, qual a sua profissão. Jesus não vai pedir conta daquilo que temos. Ele não vai pedir conta daquilo que nós adquirimos. Ele diz que isso aí a traça e a ferrugem vão corroer. No último dia, no dia que o nosso joelho dobrar diante de Jesus,
Jesus não vai pedir conta daquilo que nós temos. Ele vai pedir conta para nós daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Nós esquecemos muitas vezes que nós somos mordomos, que tudo é de Deus e que Deus entrega para que nós venhamos a cuidar para Ele. Isso se chama mordomia cristã. Nós somos mordomos daquilo que é de Deus, tudo é de Deus. Nós estamos apenas tomando conta daquilo que é de Deus. E um dia, quando o nosso joelho se dobrar diante de Jesus, Ele vai dizer: o que você fez com a profissão que eu te dei? O que você fez? Quais os frutos? O que você fez com os dons que eu te dei? Quais os frutos? O que você fez com a família que eu te dei? Quais os frutos? Jesus vai pedir conta para nós naquele dia, daquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. É disso que Ele vai pedir conta. Os nomes desses homens estão gravados aqui. Deus lembra. Veja bem, se você tem negligenciado, deixado de fazer as coisas para Deus, porque talvez você se decepcionou, você cansou, você não viu o valor mais daquilo que você estava fazendo, não pare. Não pare de servir a Deus. Não pare de fazer as coisas para Deus. Não é em vão. Deus vê. Deus lembra, irmãos. Nosso Deus vê, Ele lembra. A pergunta que eu faço para você, irmão: aqueles líderes, essa terceira categoria de homens, eles permanecem em Jerusalém voluntariamente. Eles ficam na cidade voluntariamente. Mas você que está aqui, tem um fundo ligado aí. Mas você que está aqui, eu pergunto para você: quem você tem sido na igreja? Quem você tem sido? Você é alguém disposto aqui? Você é alguém disposto a fazer a obra de Deus? Ou você acha difícil tudo? Ou tudo é dificultoso para você? Tudo é um empecilho para você? Quem você é? Você é alguém que está ali, disposto proativamente? Você tem sido alguém disposto, voluntário no avanço da obra de Deus? Quando você olha para a sua vida, você vê aqueles homens: não, eu vou fazer isso aqui voluntariamente. Ninguém está fazendo, eu vou me colocar à disposição. Eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Eu vou separar um tempo do meu dia, um tempo da minha semana, para que eu possa fazer algo aqui, servir aqui. Você tem sido proativo no seu servir a Deus? Veja bem, irmãos, se nós quisermos impactar uma cidade, nós vamos precisar de pessoas voluntárias. Pessoas que sabem que a recompensa vem de Deus. Que nada do que elas fazem para Deus é em vão. Que um dia Deus vai recompensar, porque, na verdade, né, Deus não precisa nos recompensar com nada, se nós formos pensar bem. O que nós precisávamos, Ele já nos deu. Ele moeu o seu Filho na cruz por nós. O seu Filho derramou o sangue na cruz por nós. Então, na verdade, o que nós fazemos já não é nem para Deus nos dar herança ou galardão. É apenas para agradecer o que Ele já fez com Jesus na cruz por nós. Por isso que nós deveríamos ser mais voluntários, irmãos. À medida que nós compreendemos o que Cristo fez na cruz por nós, o nosso coração deveria ser um coração mais voluntário, mais generoso, mais disposto para as coisas de Deus. Seguindo aqui, quero encerrar aqui, ainda não encerrar, mas caminhar para encerrar, falando de tipos de pessoas que nós precisamos para impactar uma cidade. Então nós falamos o que nós precisamos para impactar uma cidade, mas há também pessoas específicas, tipos de pessoas específicas, que elas são necessárias para que uma cidade seja impactada. Pastor, quais os tipos de pessoas que nós precisamos? A primeira delas, homens corajosos, homens valentes. Olha o que diz o texto no versículo 14. Versículo 14 diz assim: os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Sabdiel, filho de Gedolim. Veja bem, o que havia no meio daqueles homens que decidem ficar na cidade? Homens valentes, homens corajosos, pessoas valentes. Irmãos, nós estamos numa cidade, nós temos um inimigo aqui. Não sei se você crê nisso, mas nós temos um inimigo aqui. E o nosso inimigo aqui, claro, na nossa missão, é o diabo. Quem não quer que a cidade seja impactada pela igreja? Satanás. Satanás não quer a cidade transformada. Satanás não quer a cidade influenciada. Satanás não quer a cidade impactada. Ele não quer. E esse é o nosso maior inimigo. Olhe bem, nós temos um inimigo forte. Ok? Ok? Nós temos um inimigo forte. Mas nosso Deus é mais forte que ele, né? Ele é o valente, mas nós temos um que é mais valente que ele, que amarra ele, né? Então nós temos um inimigo forte, mas nosso Deus é mais forte que ele, irmãos.
Nosso Deus é maior. Nós temos um inimigo que ele tem poder, ele é astuto, ele sabe trabalhar. Ele não quer o avanço do reino de Deus. Ele não quer o avanço da obra de Deus, mas o nosso Deus é mais forte. O nosso Deus é mais forte. Nós precisamos de homens e mulheres valentes, irmãos. Pessoas corajosas para impactar a nossa cidade. Como é que nós vamos impactar uma cidade? Com pessoas corajosas, valentes. Elas não têm medo de pregar, elas não têm medo de falar, elas não têm medo de anunciar. Gente corajosa. Irmãos, eternidade não será lugar de covarde. Não será. Você sabe disso, né? Não vai ter covarde na eternidade. Eles não podem entrar. Os covardes não entrarão na eternidade. Jesus diz isso em Apocalipse 21:8. Olha o que Jesus diz: quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Como a gente impacta uma cidade? Com gente corajosa. Nós precisamos ser uma igreja corajosa. Pastor, o que nos dá coragem? O Espírito Santo, irmãos. O que faz a diferença na nossa vida é se nós estamos ou não cheios do Espírito Santo. Quando você olha para as Escrituras, Estevão, ele morre apedrejado, pregando para os fariseus, para os líderes religiosos. Mas por que ele recebe pedra na cabeça, irmão? E ele diz que não vê as pedras, ele vê Jesus à direita do Pai, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que nos dá coragem é se o Espírito Santo está governando as nossas vidas. É se nós estamos vivendo no poder do Espírito, pregando no poder do Espírito, evangelizando no poder do Espírito. Por isso nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que nos dá ousadia, irmãos. Você olha para Atos 1:8. Antes de Atos 1:8, Pedro é um covarde. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus, um covarde. Diz que quando o Espírito cai em Atos 1:8, em Atos 2, diz que quem vai pregar o primeiro sermão é Pedro. O cara que nega Jesus 3 vezes, depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele prega sem medir palavras. E 3.000 almas se convertem, são batizadas, a igreja nasce ali naquele momento. Por que Jerusalém foi impactada pelos apóstolos? Porque eles eram homens corajosos. Eles iam para a cadeia, apanhavam, saíam e iam pregar. Eles diziam: se você falar o nome desse nazareno aí, nós vamos prender vocês, vamos açoitar vocês. E ele disse: mas importa obedecer a Deus que aos homens. Nós vamos pregar. Diz que quando eles apanhavam, eles se alegravam por ter sofrido pelo nome de Jesus. Eram homens corajosos, homens valentes. Como nós vamos impactar a cidade? Se a gente for uma igreja valente e corajosa, cheia do Espírito Santo, que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, é necessário ter coragem. Para ser crente, veja bem, crente não pode ser alguém covarde. O crente é um homem, uma mulher corajoso, irmão. Veja bem, é necessário ter coragem, porque para ser crente você vai ter que abandonar o pecado. E para abandonar o pecado é necessário ser corajoso. Para ser crente, irmão, você vai ter que reconhecer que errou muitas vezes. Ninguém quer reconhecer que está errado. Mas os corajosos, irmão, os valentes, eles reconhecem que erraram. Para ser alguém valente, corajoso, você vai ter que reconhecer: meu marido, errei. Não, mas eu não reconheço, né? Se você é bem corajoso, você vai reconhecer que errou. Mesma coisa ele. Mesma coisa: errei, esposa. Errei, falei isso aqui que não deveria falar. Os filhos, a gente vai ter que reconhecer. E para isso é preciso coragem, irmãos. É preciso coragem para abandonar o pecado. É preciso coragem para reconhecer quando a gente erra. É preciso coragem de pessoas corajosas para que uma igreja impacte uma cidade. Segundo tipo de pessoa que nós precisamos para impactar uma cidade. Além de pessoas corajosas, servos. Como nós vamos impactar uma cidade? A nossa cidade? Com servos. Com pessoas que são servas. Olha o que diz do verso 15 ao verso 18. Diz assim, vai falar dos levitas. Dos levitas. Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Assabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois de Abidá, filho de Samua,
filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Quem são os levitas? Os levitas são servos. Veja bem, irmãos, a gente diz assim, ó, agora os levitas vão subir para cantar. Não tem levita aqui, tá? Não tem levita, tem cantor. A gente tem cantores, músicos. Levita é quem era descendente de Levi. Acho que não tem ninguém descendente de Levi aqui, né? Então nós não temos levitas na igreja mais, nós temos músicos, né? Nós temos cantores. Né? Os levitas cantavam também na antiga aliança, né? Mas eles não só cantavam. Os levitas, eles eram uma espécie de diácono na igreja, no templo. Eles faziam serviço, limpavam o templo, cuidavam do templo. Os levitas eram os servos. E o que a gente vê aqui? Que havia 284 na cidade. Havia 284 servos na cidade. Muito do trabalho dos levitas era ensinar a palavra de Deus em todo o território. Não era cantar apenas. Tinha alguns que eram cantores. Era preciso trabalhar em Jerusalém, a igreja, mas também trabalhar fora dela, na cidade. Então nós precisamos de pessoas que servem na igreja, Jerusalém, mas que servem também na cidade, fora da igreja. Que são servos fora da igreja. Que exercem serviço fora das quatro paredes. Os levitas eram uma espécie de diáconos, que serviam para o bem do templo e da cidade. Esses eram os levitas. Na igreja, irmãos, todos são importantes. Todos nós. E a gente tem tentado ensinar um pouco disso na nossa classe de membros. Veja bem, na igreja todo mundo é importante e todo mundo precisa servir. Em alguma área, em alguma função, em algo precisa estar envolvido com o serviço. Todo mundo é importante. Desde quem ensina até quem limpa a igreja. Desde quem prega até quem cuida das crianças. Nós fazemos uma divisão. Mais espiritual é quem prega. Menos espiritual é quem fica na porta. A gente faz essa divisão. Deus não faz. Para que a gente pudesse pregar, a igreja precisou ser limpa ontem. Para que você pudesse vir aqui e sentar, essas cadeiras foram arrumadas. Para que os pais consigam prestar atenção no culto. Então a gente tem pessoas que dedicam o seu tempo na salinha para ensinar a palavra de Deus para as crianças lá. Veja bem, todos são importantes. Você imagina se eu chego aqui para pregar e a igreja não foi limpa, não tem ninguém para receber na porta e a gente não tem ninguém para cuidar das crianças. Como estaria o nosso culto? Desorganizado. A gente estaria aqui disperso. E o que a gente precisa entender é que todo mundo é importante na igreja, desde quem ensina até quem limpa a igreja. A obra de Deus, ela ainda é feita com a participação efetiva de toda a igreja. Você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir. E é isso, essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Estamos aqui para servir. Precisamos estar dispostos a servir. Nós precisamos de pessoas na igreja para servir, para limpar, para organizar, para receber, para cuidar de criança, para tocar, para ensinar, para evangelizar. Precisamos de pessoas assim. Precisamos de servos. Nós vamos impactar essa cidade aqui se você for um servo, se eu for um servo, se todos nós formos servos. Para ser igreja você precisa estar comprometido com o serviço. Senão você não vai conseguir ser igreja em lugar nenhum. Se você não se comprometer com o serviço, você não vai conseguir viver a igreja. Mas eu não gosto de servir, pastor. Ok. Você não gosta de servir, ok. Só não esqueça que o nosso Deus é um servo. Nosso Deus é um servo. Jesus é servo. Não, mas esse negócio de serviço aí eu não gosto. O nosso Deus é um servo. Só que ele não é qualquer servo. Ele é o maior servo de todos. O maior servo de todos é Jesus. O nosso exemplo de servidão é Cristo. O nosso Deus é um servo. Jesus é o maior servo de todos. O seu exemplo de serviço é Cristo. Se nós quisermos aprender a servir, nós precisamos olhar para Jesus. Irmãos, Jesus serviu a todos. A todos. E sabe como ele morre? Ele morre na cruz, como um servo. O nosso Deus é um servo, que serviu a todos e que morreu como um servo na cruz. E como nós vamos impactar uma cidade, a vida de outras pessoas? Servindo. Com pessoas servas. Com pessoas dispostas a servir. Terceiro tipo de pessoas que nós precisamos para impactar uma cidade. Além dos servos, os criteriosos. Olha o que diz o verso 19. Diz assim:
dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Veja bem, havia na cidade de Jerusalém guardas nas portas. E o que os guardas faziam? Eles guardavam a entrada e a saída da cidade. Eles cuidavam para que inimigos não entrassem na cidade e para que no dia do Senhor não houvesse comércio, porque o dia do Senhor era sagrado, não poderia comprar e vender. Eles haviam feito uma aliança no capítulo 10. Então os guardas, os porteiros, eles tinham uma missão: o cuidado de quem entrava e de quem saía, a proteção. Eles precisavam ser criteriosos. E se a gente quiser ser uma igreja que vai impactar a cidade, nós vamos precisar de pessoas assim, de pessoas criteriosas. Veja bem, os porteiros tinham um compromisso de guardar e vigiar a cidade. Esse era o compromisso deles. Havia o perigo de comércio no dia do Senhor e de invasão dos inimigos. É necessário este tipo de pessoa na obra de Deus. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas criteriosas, que eles estão cuidando quem entra, quem sai e quem está dentro. É preciso critério. É preciso de pessoas que façam esse trabalho que os porteiros faziam na obra de Deus. Eles exerciam o trabalho do cuidado. Veja bem, irmãos, na questão do cuidado da igreja, 3 coisas são necessárias. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. 3 coisas são necessárias na questão do cuidado da igreja. A primeira delas, a gente precisa proteger quem está dentro. Então a gente precisa cuidar de quem está dentro, que é crente. A gente precisa proteger quem está dentro. E a gente precisa ser criterioso com isso. A gente precisa ter critério para proteger quem está dentro. A segunda delas, a gente precisa ser criterioso para mandar pessoas mal intencionadas de dentro para fora dela. A gente precisa cuidar. A gente precisa de critério para identificar quando há um falso irmão, um falso obreiro, um falso pastor, um lobo no meio das ovelhas e exercer esse trabalho. Há uma terceira questão na questão do cuidado. É cuidar para que pessoas mal intencionadas de fora entrem para dentro. Então são coisas que precisam ser feitas. A gente precisa cuidar quem está dentro, cuidar para que não haja problema na vida de quem está dentro e isso cause problemas. E a gente precisa cuidar para que não entre pessoas de fora para dentro, mal intencionadas. Isso era feito em Jerusalém. Isso sempre foi feito na vida da igreja. Se nós lemos o Novo Testamento e as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo fazia esse trabalho com maestria. Havia um zelo pelo cuidado da igreja. Eles eram criteriosos. Esse é o papel das pessoas criteriosas na igreja. Veja bem, a maioria das pessoas acha, irmãos, que a igreja ela tem que aceitar tudo. Então a gente diz assim, não, a igreja tem que aceitar tudo. A igreja tem que aceitar todo mundo. Não. Simples. A igreja aceita todos. A igreja não aceita tudo. Todos podem vir. E ninguém vai fazer acepção de pessoa aqui. Nós vamos aceitar todos. Todos que vierem serão bem recebidos. Mas a gente não vai aceitar tudo. Porque se a gente aceitar tudo, a gente vai estar indo contra o que Jesus estabeleceu na sua palavra. Só que a gente acha que não, a igreja é o lugar que todo mundo tem que vir, tem que aceitar tudo, e assim não é. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. A igreja não é inclusiva, irmãos. A igreja é exclusiva. Ainda que a gente não queira isso. Igreja inclusiva é coisa do diabo. A igreja do diabo é uma igreja inclusiva. Ela aceita todos. Ela aceita tudo. Nada é pecado para ela. A igreja não é inclusiva. A igreja ela é exclusiva. Ela sempre foi. A igreja é para os salvos. A igreja é para os santos. A igreja é para os eleitos de Deus. Quando Paulo escreve às igrejas, ele diz aos eleitos de Deus, aos santos de Deus. Ele não escreve cartas para todo mundo, para toda a cidade. Ele escreve carta para as igrejas que estão na cidade. A igreja ela é exclusiva. E a gente precisa de pessoas assim, irmãos. Pessoas criteriosas. Pessoas que cuidem da igreja. Cuidem do povo de Deus. Cuidem de quem entra, de quem sai, de quem está dentro. Pessoas que estão nas portas, zelando pelo cuidado, zelando pelo ensino, zelando pelo testemunho. Isso soa muito ruim para nós hoje. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso é mais comum do que nós pensamos. Quando nós olhamos para Corinto, Paulo diz para entregar um cara para o diabo. Ele diz, entrega para o Satanás para ver se a alma se escapa lá naquele dia. Por quê? Porque estava causando dano dentro da igreja. Então a gente precisa ser criterioso nessa questão do cuidado da igreja. Os guardas exerciam esse cuidado. Um quarto tipo de pessoa que a gente precisa. Os equilibrados. A gente precisa de gente equilibrada. Então a gente não vai ler, né, porque é muito extensa a leitura. Mas quando a gente olha do versículo 20 até o versículo 36, vai falar daqueles que não ficam em Jerusalém.
Eles vão para Judá. Eles vão para as cidades aos derredores. Então, o que Neemias faz? Neemias é equilibrado. Ele sabia que se todo mundo ficasse em Jerusalém, não comportaria todo mundo, daria problema. Ele sabia que se todo mundo não ficasse em Jerusalém, Jerusalém teria problema. Então o que ele faz? Ele divide. Há pessoas que ficam, e aquelas pessoas permanecem na cidade. Há pessoas que vão para as outras cidades aos arredores. E Neemias envia levitas para lá, para ensinar a palavra para eles, para que houvesse cuidado com eles. O crescimento de Jerusalém precisava passar por uma questão de equilíbrio. Neemias, ele era um cara equilibrado. Ele era um cara equilibrado. Ele tinha essa noção. Poderia existir ali dois extremos. O primeiro, ninguém querer estar em Jerusalém. Poderia existir um outro extremo. Todo mundo querer estar em Jerusalém. Não te soa nada comum? Há pessoas que só querem estar na igreja. Elas só querem estar na igreja. Elas não conseguem viver longe da igreja. E há pessoas que elas não querem por nada estar na igreja. São dois extremos. A gente que só quer estar e a gente que nunca quer estar. O que Neemias é? Equilibrado. O que nós precisamos ser para impactar a cidade? Equilibrados. Nós precisamos saber que tem um momento de nós estarmos na igreja, de nós fazermos parte da igreja, de nós servirmos na igreja. Nós precisamos entender que também é o momento de nós sairmos da igreja e vivemos a nossa vida fora da igreja. Pregarmos fora da igreja, servimos fora da igreja. Equilíbrio. Às vezes a gente vai para um extremo. Igreja, 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 igreja. Aí dá problema. Sempre dá problema, né? Para que a gente esteja sempre na igreja, vai dar problema no casamento, vai dar problema na criação dos filhos, algum problema vai dar. Então a gente não pode estar naquele extremo de que em todo tempo temos que estar na igreja. Mas a gente precisa estar na igreja, precisamos saber disso. Não podemos ir para o extremo também de nunca estar na igreja. Neemias, ele tinha essa noção. Ele sabia que precisava de pessoas em Jerusalém, mas precisava de pessoas fora de Jerusalém. Havia equilíbrio. Exatamente por isso, para que Deus use a igreja para impactar a cidade, é necessário de pessoas equilibradas. Você precisa ser um homem equilibrado. Ser mulher precisa ser uma mulher equilibrada. Você precisa gostar de estar aqui, mas a sua vida não pode girar apenas em torno disso aqui. Você precisa viver a sua vida fora disso aqui, a sua vida crente, a sua vida evangélica, a sua vida cristã fora daqui. E isso é equilíbrio. Hoje você veio, muito bom. Você vai sair daqui, você vai estar a sua semana. Poucas vezes você vai vir aqui na semana, se vier. Então, aproveite o momento aqui, mas seja equilibrado. Viva lá fora também. Ame a igreja, mas não idolatre a igreja. Ame a igreja. Ame servir a Deus. Ame o culto. Zele por isso. Mas não crie disso aqui um bezerro de ouro que você não consegue viver quando você sai fora daqui. Porque daí tem algo errado, está faltando equilíbrio na sua vida. Neemias é esse cara equilibrado. Ele sabia que precisava de pessoas em Jerusalém e pessoas fora dela. Aqueles que têm a capacidade de não estar somente na igreja, mas que também não vão para o outro extremo de nunca estar na igreja, eles vão impactar a cidade. E a gente precisa disso, de pessoas equilibradas. Amém? Amém? O que nós vamos fazer para impactar a nossa cidade nessa semana então? A gente precisa impactar a cidade. O que nós vamos fazer? Quero deixar aqui algumas sugestões para você, rápidas, de como eu e você podemos impactar a nossa cidade essa semana. A primeira delas, o que você vai fazer para impactar a sua cidade, as pessoas que estão à sua volta, o seu círculo de amizade, os seus amigos. A primeira coisa que você precisa fazer, se comprometa a falar de Jesus para alguém essa semana. Se comprometa. Se comprometa a falar de Jesus, a pregar o evangelho para alguém. Você convive com pessoas. Você está rodeado de pessoas. Se você quiser impactar a sua cidade, o lugar onde você está, se comprometa em falar de Jesus, em pregar sobre Jesus. Irmão, use todas as ferramentas que estão à sua disposição para fazer o nome de Jesus conhecido. Use todas elas. Nós temos diversas, WhatsApp, Instagram, Facebook ninguém usa mais, né? WhatsApp, Instagram, tem aí um monte de coisa. Nós estamos cheios de ferramenta, temos um celular na mão, use isso. Mande uma mensagem, convide para conversar, convide para vir a um culto. Se comprometa a falar de Jesus para alguém essa semana. Use tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Veja bem, se todos nós aqui, estamos aqui, sei lá, 40 pessoas hoje aqui dentro. Se cada um de nós falar para uma pessoa de Jesus, nós falamos para 40 pessoas de Jesus essa semana. Olha que maravilhoso. Você não precisa pregar para 10. Se você pregar para um e cada um de nós pregar para um, nós pregamos para 40. São 40 pessoas que ouviram falar de Jesus essa semana. Que maravilhoso. Aí nós vamos começar a impactar a vida das pessoas, a nossa cidade. E a nossa vida vai acabar sendo impactada por isso.
Então, primeira coisa, se você quiser impactar a nossa cidade essa semana, fale de Jesus. Se comprometa a falar de Jesus para alguém. Segunda coisa, se você quiser impactar a nossa cidade essa semana, abra a sua Bíblia na sua casa essa semana. Abra a sua Bíblia. Abra. Você tem Bíblia? Você precisa abrir a sua Bíblia essa semana. Você precisa lá botar os seus filhos, botar a sua esposa sentado. Você precisa ler a Bíblia com eles. Sei lá, abre nos Salmos, abre no Provérbios, abre no Evangelho, abre nas cartas. Mas você precisa abrir a sua Bíblia essa semana na sua casa. Se você quiser uma cidade impactada, impactar a nossa cidade, abra a sua Bíblia. Isso aqui é essencial, irmãos. Isso aqui é primordial. O impacto na nossa cidade começa no nosso lar. Começa na nossa casa. Começa na vida da nossa esposa, dos nossos filhos, na nossa vida devocional como homens. Se nós queremos impactar a nossa cidade, precisamos nos comprometer a abrir a nossa Bíblia essa semana. Abrir a nossa Bíblia na nossa casa. Separe um tempo, abra a sua Bíblia, adore a Deus, ore a Ele. Você não vai gastar 30 minutos, você não vai. Eu tenho certeza que você não vai gastar 20 minutos se você fizer isso. Esses 20 minutos, eles não vão ser tempo perdido na sua vida. Na verdade, talvez esse tempo vai mudar o seu dia, vai mudar o que você vai fazer. Se comprometa a abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia com a sua família, a botar um louvor lá, a adorar a Deus, a orar ao Senhor e aí sair viver a sua vida. Se você quiser impactar a cidade, segunda coisa que você deve fazer essa semana, abra a sua Bíblia na sua casa. Terceira coisa, se você quiser impactar a nossa cidade essa semana, seja intencional no evangelismo. Seja intencional. Você conhece pessoas que precisam ser evangelizadas, eu tenho certeza disso. Seja intencional no evangelismo. Convide alguém que você está tentando ganhar para Jesus. Diga: ô meu irmão, vem cá, vamos tomar um café hoje. Vamos fazer uma janta hoje, vamos sair para tomar um refrigerante. Vamos sair para caminhar. Seja intencional, marque uma janta, marque um café. Convide para sair, convide para ir na sua casa, faça uma visita. Seja intencional naquilo que você quer. Seja prático. Às vezes nós queremos ganhar pessoas, mas nos falta intencionalidade. Nos falta ser direto naquilo que queremos. Marque uma janta, marque um café. Convida para tomar uma água mineral. Convida para fazer alguma coisa, andar de bicicleta. Convida. E aproveita a oportunidade que a pessoa vai estar com você e prega para ela. Fala de Jesus para ela. Leva ela até o Senhor. A quarta coisa que nós precisamos fazer se nós queremos impactar a nossa cidade essa semana, estar em comunhão. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. Pastor, como nós podemos estar em comunhão? Irmãos, vá aos GCs. Nós temos GCs aqui quarta e quinta-feira. Vá ao GC da quarta, vá ao GC da quinta. Você que já faz parte da igreja, vá ao GC. Não deixe de estar em comunhão durante a semana. Você que ainda não vai num GC, nos procure. Nós vamos direcionar você para um GC, para que você participe de um GC, esteja em comunhão no meio de um GC. Viva a vida da igreja. A gente vive igreja no GC, irmão. É lá que a gente conversa, dá risada, come junto, confessa pecado, ora um pelo outro. É lá. Então esteja em comunhão. Vá aos nossos GCs. Participe dos momentos de comunhão, das jantas, das reuniões de homens. Sexta-feira tem reunião de homem aqui, às 20 horas, reunião de homens. Vamos fazer uma carne, vamos pregar a palavra para os homens. Vamos estar um tempo com homens aqui em comunhão. Venha às reuniões de homens. Participe dos momentos de comunhão. Venha às reuniões de mulheres. Temos grupos de estudo, participe dos grupos de estudo. Se nós queremos impactar a nossa cidade, nós precisamos ser uma igreja que anda em comunhão, que está próximo, que está vivendo como igreja. Quinta coisa e última, se nós quisermos impactar a nossa cidade essa semana, a quinta coisa que você precisa fazer: convide alguém para vir no culto domingo que vem. Convide alguém. Pegue o convite do culto lá. Eu boto toda vez no grupo, boto no Instagram, boto nos grupos da igreja. Você não precisa nem ligar. Pega o convitezinho lá, copia e cola e diz: ó, irmão, deixa um convite para ti. Vamos no culto com a gente semana que vem. Vamos no culto lá domingo, ouvir a palavra. Convide alguém para vir ao culto. Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Quando foi? Você convidou alguém para vir participar do culto, para ouvir a palavra? Convide alguém para vir à igreja. Convide pelo menos uma pessoa para estar no próximo domingo com a gente. Envie uma mensagem para ela, telefone para ela. Se precisar, busca ela em casa. Que ela vai dizer: não tem como ir. Não, te busco lá. Tal hora estou passando. Se você precisar, busque a pessoa em casa, para que ela esteja aqui ouvindo a palavra de Deus. Faça isso, irmão.
quero encerrar aqui, irmão, dizendo para você que nós precisamos ser essa igreja que eu preguei aqui. Nós precisamos ser essa igreja. A igreja que vai impactar a nossa cidade. Nós precisamos ser essa igreja. Eu não sei você. Talvez você não tem sonho. Eu não tenho muito sonho. Ninguém gosta de falar muito de sonho, porque esse negócio de sonho também... todo mundo tem sonho, quer que o seu sonho se realize, né? Mas eu tenho um sonho, irmão. Quando perguntam qual é o teu sonho, eu sonho com uma igreja que vai impactar a cidade. Uma igreja que vai fazer diferença no local onde ela está. Uma igreja que vai conseguir mudar o contexto de pessoas. Vai conseguir mudar a realidade de pessoas, de crianças, de jovens, de adultos. É com essa igreja que eu sonho com isso. Na verdade, eu vivo para isso. Eu sonho com esse tipo de igreja, irmão. Eu sonho que a nossa igreja se torne essa igreja. Que cada um de nós entenda isso. Que essas verdades aqui faladas hoje, elas entrem no nosso coração e mudem a nossa cosmovisão daquilo que está na nossa volta. Eu sonho, irmãos, com uma igreja que vai impactar a nossa cidade. Eu sonho com isso. Sabe o que eu espero? Eu espero que você saia daqui hoje também sonhando isso. Que você saia daqui com esse desejo. Nós vamos ser uma igreja que vai impactar essa cidade. Nós vamos congregar em uma igreja que vai trabalhar para impactar o lugar onde ele está. Eu vou ser um servo aqui. Eu vou colocar a minha vida em favor disso. Eu vou entregar tudo que tenho, os meus dons, os meus talentos, as minhas forças, a minha saúde, os meus recursos, para que a nossa igreja seja uma igreja que vai impactar a cidade. Eu sonho com isso, irmão. Eu quero pedir para você, sonhe com isso. Sonhe em ser essa igreja. Nós olhamos para a igreja de Atos e dizemos, nossa, a igreja de Atos transformou Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Irmãos, nós podemos ser uma igreja que vai transformar a realidade de onde está. Nós podemos. Só que para isso nós precisamos abraçar a palavra de Deus com todas as nossas forças. Nos submeter a ela. Crer. A gente precisa parar de olhar para o problema. A gente precisa ver o invisível. Sonhar com o impossível. E crer que o nosso Deus é poderoso para fazer. E infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele é o dono da igreja. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé?